Olá, tudo bem? Meu nome é André. Pessoal, vim aqui apresentar um projeto. Eu tenho aí há alguns anos trabalhado aí com Forex e trabalho um pouquinho no segmento de investimentos também. E já fazem 3 anos que estou com essa cachaça do Forex, né? Então, estou criando aí, tem um portalzinho ali que a gente divulga alguma coisa e a gente tem começado a postar muita coisa que a gente já vem desenvolvendo na parte de indicadores, na parte de robôs, né? E acredito que muito despertado isso, pelo menos ultimamente, buscando assim de uma forma bem forte e focada, com muita dedicação e buscar um EA, uma forma de operar que facilite não só a mim, mas a outras pessoas que têm esse desejo. E nessa jornada aí, a gente criou bastante EAs, testou muita coisa. Enfim, para quem não me conhece, eu saí do... Meu nome é André Matos, eu saí do mercado de CLT já faz bastante tempo. Assim, na verdade, não tanto tempo, mas 3 anos e pouco, né? E tentando buscar uma alternativa, né? E fui para o mercado financeiro e comecei também a operar, né? De uns tempos para cá. E nessa busca, como muito da maioria de vocês, buscando sistemas automatizados, né? Às vezes por falta de tempo, né? Por não ter o emocional, por ser uma novidade, enfim, né? Por ter aquela expectativa, por muita propaganda que, olha, vai botar o teu dinheiro ali, vai botar no robô e vai ganhar 1000% no ano, 100% ao mês, 10% ao dia, enfim. E a gente viu muita coisa ruim, muito robô que promete muita coisa, muitos robôs que são bons, mas falta certas características que um outro tem, né? E não só como aconteceu para mim, né, desses últimos tempos, acredito que para uma boa parte do pessoal está atraído a operar em mesa proprietária. Talvez o sonho de muita gente é conseguir um sistema automatizado que tu consiga aprovar uma mesa e de forma bem automática opere na mesa e todo mês ou a cada 15 dias tu consiga pegar aí a tua renda passiva. Acho que é o sonho de todo mundo. Só que é um desafio muito difícil, complexo por todas as nuances aí do mercado. E nada como operar de forma manual para você estar sempre observando todas essas nuances e coisa que num robô é muito difícil, tá? Então, ao longo dessa jornada a gente vem ainda desenvolvendo muitos indicadores, muitos robôs, enfim. E em resumo, a gente sempre nota uma coisa boa em alguma estratégia. Só que fica aquela coisa do cobertor curto. Tu puxa para te tapar os ombros, os pés ficam de fora. Aí você vai tapar os pés, os ombros ficam de fora, né? Que é a questão de tu manter numa mesa proprietária o lucro suficiente para tu passar, mas também o drawdown, né? Entre o drawdown limite para tu não quebrar nenhuma regra. Só que a hora que você não se expõe no drawdown, muitas vezes tu não consegue atingir a meta, nem chegar perto dela. Aí tu resolve trabalhar um pouco mais alavancado, e aí o que é que acontece? Você acaba se expondo no drawdown. Então, é uma receita muito complexa a gente ter a consistência. E em cima disso tudo e dos trabalhos que a gente vê, a gente acabou chegando a um conceito. Né? Um conceito. E a gente criou um projeto, que é o início do projeto, baseado em um robô, tá? Só que não é um robô que ele vai ficar limitado a uma estratégia, é um robô genérico, posso chamar assim, tá? Que inicialmente nós colocamos o nome, não mudamos, colocamos como Automo Trader, tá?
Então o AutomoTrader é uma ferramenta para automatizar sinais de indicadores, tá? E dentro desse nosso projeto é aprimorar o EA genérico, tá? E construir as estratégias, novas estratégias, baseado em indicadores, tá? Então, depois a gente vai explicar sobre as funcionalidades do EA, tá? Mas nosso projeto é de construir uma ferramenta que depois, como se fosse algum módulo, você vai comprando alguma nova estratégia, tá? A comunidade, a nossa ideia é criar uma comunidade para que a própria comunidade nos traga novas estratégias e a gente possa desenvolver algo novo, entendeu? E alguém possa também colocar suas estratégias e queira divulgar nessa futura comunidade. Então, o foco central e que vai ser a construção em volta dessa comunidade é o EA, né? Que com certeza vai ser bastante aprimorado, bastante otimizado, só que a gente tem que dar um pontapé inicial, né? Até para que depois a gente ir verificando com as colaborações, com as coisas já rodando bastante, a gente cada vez melhorar. Então, como eu falei, a gente já viu muitos robôs que são interessantes, né? Mas muitas vezes tu precisa unir várias estratégias para que você possa ter aí um resultado satisfatório, né? E o que a gente pensou no AutomoTrader foi isso, tá? Além de estratégias de price action que a gente incluiu, porque tu vai pegar um sinal, tu vai automatizar esse sinal, que seria o quê? Pegar um determinado indicador, né? Então, eu vou pegar um indicador aqui que eu fiz, que gosto muito, tá? Que é esse indicador aqui. Ele está dando, até já estava com ele na tela. Deixa eu aumentar o histórico de barras dele. Tá? Então é um indicador bem interessante, muito bom esse indicador, tá? E claro, com toda a característica do mercado, muitas vezes ele vai abrir posições erradas, tá? Só que eu sinceramente, eu tenho vários indicadores que eu já criei, mas eu nem tenho tanto tempo para testar tudo, sabe? Então acho que até o start desse projeto é um bom início. Então, vamos ver, eu tenho esse indicador, tá? Para quem não sabe, a maioria dos indicadores, você vai aqui em observações, em janela de dados, tá? E você tem aqui algumas informações e uma delas é os buffers dos indicadores que estão no gráfico, tá? E o buffer, ele geralmente em indicadores de seta, quando você fica com o teu cursor em cima, tá? Do candle que deu o sinal, você vai ver ali à esquerda, foi preenchido com o preço, né? Então ali tem o preço, que é o sinal. Se for para o próximo candle, ele apaga. A mesma coisa aqui no caso, a seta de venda abriu no céu, tá? E dentro de uma organização, tá? Os buffers, tá? Eles começam com 0 e 1 e depois 2, 3, 4, tá? Começa sempre do 0, tá? Primeiro buffer sempre é o 0. Não necessariamente o buy e o sell vai ser no 0 ou no 1, tá? Mas aqui é para poder explicar. Então, deixa eu até ver se eu não tenho algum indicador comercial aqui. Puxa. Eu tenho esse aqui que é o Super Trend, mas se eu não me engano, acho que não é com setas.
É com setas. Ó. Há alguns indicadores, muitas vezes eles não têm essa mesma lógica, tá? Mas são poucos, tá? Ó, eu vou até tirar o outro indicador para ficar mais fácil, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma seta, aí eu tenho 4 buffers lá, tá? Os dois primeiros é o trend, que é a da tendência, que é a da linha. E os dois de baixo, provavelmente, é o sinal de compra e venda, tá? Então, aqui eu tenho a compra, que é o buffer. Esse aqui é o venda, perdão, tá? Trend down. E aqui o trend up, tá? Que é o buffer 2, 0, 1, 2. E esse aqui 3. Então, a seta de venda é o 3 e a seta de compra é o 2, tá? Então, eu poderia automatizar isso aqui também. Já vou falar sobre o Super Trend, sobre o nosso indicador, tá? Então, vamos colocar aqui o buffer 2 e o buffer 3, certo? Aí eu tenho que pegar o nome dele, no repainting super trend. Então eu vou botar aqui, no repainting super trend, tá? Deixa eu silenciar o meu celular aqui também. Ixi, até bloqueou meu celular. Tem que botar corretamente, senão ele acaba não funcionando, tá? E aí eu vou rodar ele aqui, vamos ver se ele vai dar tudo certo, tá? O que acontece? Se tu por acaso digitar ao menos o nome do indicador errado, ó, ele vai te mostrar que ele não localizou, tá? Por quê? Eu, ao invés de botar o hífen, eu botei um underline, tá? Beleza? Então isso aqui eu tenho que alterar, certo? Agora demais, tu vai ver o resultado se tu botou os buffers certo na hora de comprar e abrir os sinais de compra e venda, tá? Então, vamos ver lá aqui, ó. Vamos ver se ele vai abrir, tá? Alguns indicadores você precisa fazer uma alteração, tá? Será que eu botei certo? Botei. Você precisa fazer uma alteração. Estou fazendo isso de forma bem assim, sem pretensão nenhuma. Ó, você tem que alterar o buffer, na verdade é o candle, tá? Depois eu vou explicar isso. Deixa eu jogar o indicador aqui. E vamos ver se ele vai. Eu até acho que eu tô com uma janela de... Tô com alguma configuração ali, tá? Que não, ele não vai pegar todos bem na hora. Tá? Então, aqui é para mostrar para vocês, ó, já fez $123. Vou deixar rodando. Depois a gente vai explicar o seu funcionamento. Eu estou ainda em M1, né? Então, vou deixar rodando aqui. Só um pouco. Se eu não me engano, eu botei para não operar acho que na janela da abertura da seção de Nasdaq. Vamos ver se ele vai abrir.
Se não abrir mais alguma coisa, a gente encerra, tá? Esse vídeo vai ser longo, pessoal, e espero que eu tenha a sua atenção, porque no fim vai ser bem interessante. Bom, eu vou encerrar aqui, que a ideia era só para mostrar o princípio, tá? Do que você pode fazer, certo? Então, pegou aqui os resultados, teve 1,65 de drawdown, fez 2,40 em um dia, tá? Beleza. Bom, André, existem outros EAs genéricos que a gente pode pegar. Sim, existe, né? Mas a gente está fazendo algo que a gente vai mostrar para vocês bem diferenciado. E o nosso projeto, né, de em volta do EA, desenvolver com uma comunidade diversas estratégias, tá? Então já falei assim o contexto e o objetivo. Agora vamos falar do EA, tá? Vamos mostrar do EA, falar um pouco mais sobre o Automotrader. Então, vamos lá. Você já viu então como ele pega a parte dos sinais, certo? Aqui nós temos então o indicador que você vai colocar. É importante que o indicador tenha que estar na pasta indicadores, tá? Beleza? Para quem opera na Bolsa Brasileira, tem algumas corretoras que não tem conta hedging, aí você desmarca aqui, tá? Depois nós temos a parte de gerenciamento das ordens, tá? Que seria a parte dos lotes. Então, o lote aqui é por uma posição, um valor um valor baseado no teu saldo, tá? Que ele vai gerar o contrato. Então aqui, se eu não me engano, tá 10 mil, para um saldo de 10 mil, ele vai fazer 10 por 10, vai dividir, vai dar 1. Aí vai gerar um lote, tá? Beleza? Basicamente assim que ele vai fazer. Aí nós começamos com as coisas diferenciadas, tá? Do Automotrader. Aqui nós temos um sistema que se chama Global Manager, tá? O que é o Global Manager? E aí nós já vamos mostrar um pouco na prática. O Global Manager, se eu ativar neste EA aqui, tá? Ele vai abrir, quando ele tiver um sinal de compra, certo? Ele não vai abrir se tiver uma posição já aberta, tá? Por um outro EA, tá? Por um outro EA, ok? Então ele não vai abrir, só que tem que ser um EA, tá? O mesmo Automotrader, ok? Então, para que é isso? Aquela questão do cobertor curto, pessoal. Eu acredito que muitas vezes vocês chegaram a alguma estratégia que ficou muito assertiva, porém não te deu resultado suficiente para tu ter o lucro necessário, bater uma meta de uma mesa proprietária para passar. Aí o que você fez? Você pegou mais 3, 4 reais e jogou tudo lá, né? E aí beleza, um certo dia estava bem, começou a lucrar e daqui a pouco teve um episódio e o mercado ficou louco e abriu, os 4 EA abriram ordens ao mesmo tempo. Já não tinha uma boa gestão, os EAs, um bom controle de gestão, acabou tu se descuidando, né? Teve que interagir, não tinha disponibilidade, acabou ou indo todo o teu lucro, né? Ou tu tendo uma penalidade na mesa, porque entrou muitas operações, tá? E aí não respeitou a tua gestão. Então, nós pensamos no Global Manager justamente para isso. Então, qual é a ideia? A gente ir criando e disponibilizando, de acordo com o indicador, de acordo com o ativo, enfim, vocês vão ver as várias estratégias que vão ser possível fazer, você tirar aqueles setups assertivos, certo? E que muitas vezes aquele padrão
ele não abre no mesmo dia. Às vezes fica 2, 3 dias, às vezes até mais, para abrir aquele sinal assertivo. E aí foi que a história que eu contei um pouco antes. Aí tu acaba colocando 4, 5 setups para que em 30 dias tu tenha muitas operações, já que um pode abrir hoje, daí abrir daqui 3 dias, mas aí quando abre todos ao mesmo tempo, né? Ou até 2 ou 3, e vai fugir da tua gestão de risco, né? Então a gente criou o Global Manager para inibir, tá? Enquanto um está operando, os outros não abrirem sinal. E aí vão ter duas situações de exceção, tá? Você deve marcar aqui uma exceção. Então, quando está 0, esse aqui só vai ouvir a operação, tá? Se não tiver nenhuma, tá? Agora, se eu colocar 1, eu posso ter uma exceção. Então, quer dizer, se tiver um segundo EA que já entrou com operações, tá? Como eu programei neste EA uma exceção, ele vai poder abrir, certo? Bom, André, mas tu falou que teriam 2 exceções. Qual é a segunda exceção? Pessoal, a gente pensou um negócio bem legal para não perder a oportunidade. Muitas vezes, um EA abriu uma operação, mas ele já está numa posição de lucro, certo? Já está num break-even, porque aquele EA tem um sistema de proteção, tá? Só que o que acontece? O outro EA não tem essa informação. E aí o que acontece? Ele até você tem um bloqueio lá, tem um outro gerenciador que bloqueia e tal. Só que o que vai acontecer? Aquele que já está na posição, ele não tem mais riscos. Então, se tem uma oportunidade de abrir um novo sinal, tá? Com a ferramenta do Automotrader, ele vai abrir, tá? Então, eu agora vou tentar mostrar isso na prática, tá? Eu não vou conseguir colocar dois EAs, porque eu estou no backtest, certo? Mas isso funciona, tá? E vou mostrar para vocês no painel do EA como ele mostra, tá? Só que eu vou tentar parar bem na hora, tá? Então, pessoal, nesse primeiro momento aqui, vocês olhem à esquerda, tá? O Blocked Global Manager está off, que quer dizer o bloqueio de ordens, tá? Está desligado. O status desse EA é 0. Existem 3 status para um EA: 0, sem ordem; 1, quando ele está com ordem na conta; e 2, tá? Quando ele já estiver no break-even, certo? Então eu vou, ó, abriu a posição, o status está 1. Neste momento o Blocked Global Manager ele está on. Isso aqui não quer dizer que no EA aqui está ativo o bloqueio. Não, ele está mandando o sinal para a rede, para os outros EAs, tá? Olha, pessoal, eu tô com uma ordem aberta. Se tu tem exceção para abrir, mete ficha, tá? Eu tô avisando que eu tô com uma posição aberta, tá? Deixa eu tentar agora ver aqui. Eu tô indo, ó, beleza? O que aconteceu agora, pessoal? O EA passou para status 2 e o Blocked Global Manager está em off. Mas André, ele está com uma operação aberta. Sim, ele já está em uma operação aberta. Só que o que aconteceu? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse EA está com gerenciamento que quando ele chegar em $30, tá? Ele vai colocar um step profit, um break-even, perdão, tá? $20,50 abaixo dos 30.
Então, o que acontece? Quando ele bateu 30, ele já está com a ordem no stop gain, tá? Mais ou menos, ele está com algo por aqui assim, ó, tá? Ele está com 24 dólares agora e está em 7 e pouco, então ele deve estar com mais ou menos aqui assim, tá? Então, ele manda avisar para os outros que podem abrir o sinal. Aí um outro vai abrir um sinal, tá? E vai mandar o sinal para a galera, beleza? Então, é assim que vai funcionar o negócio. Eu vou rodar ele aqui. Vamos ver se ele vai tocar antes ou se ele vai descer. No momento que ele executar e fechar a ordem, tá? O status do EA vai ir para 0, tá? E como ele já está bloqueado, o bloqueio está desligado, né? Porque tá. Então o que acontece aqui nesse momento, tá? Eu tenho uma outra oportunidade que eu não vou perder em um sistema diferente que não tem essa integração, certo? Eu não tenho essa possibilidade de realizar isso. Então, veja só, este EA aqui poderia ser o EA que deu o sinal e que estava aguardando um outro, que já estava no ponto de equilíbrio. Olha que operação que ele está pegando aqui, tá? Ele está com 100 e poucos dólares, tá? E ele veio descendo o trail stop, que ele é invisível, tá, pessoal? Então, ele é invisível, certo? Olha que baita operação, né? Então agora, se tivesse um outro EA funcionando, certo? Tá? Ele não iria abrir ordem, tá? A não ser que acontecesse a mesma coisa aqui. Então essa é uma das principais ferramentas de gestão, tá? Porque você vai poder botar várias estratégias, até para o próprio indicador, certo? Vou dar uma parada aqui e vamos falar um pouco mais sobre as propriedades do EA. Bom, então nós chegamos aqui na parte do Global Manager. Então, eu quero mandar o sinal para os outros EA, mas eu quero que esse EA ele nunca pare, tá? Porque ele tem um stop muito curto, beleza? Aí é só tu deixar em false, certo? Deixa em false, tá? Beleza? Tá? Grid, certo? Então a gente tem uma opção de grid. Agora eu vou tentar ir um pouco mais rápido nas coisas que são mais comuns, tá? Aqui eu estou no S30, então ele faz grid a 7.500 pontos, tá? Normalmente para índices e ouro, tá? Ele não fica em pips, ele fica em pontos, tá? Agora se tu estiver trabalhando com um par de moeda, aí a configuração do grid aqui, ela acaba ficando em pips, tá? Então tem que ter mais cuidado. Mas enfim, isso aí vai ser tudo explicado. Eu uso um coeficiente de Martingale, que na verdade é a redução da mão, tá? Então a primeira ordem, se tu abrir um contrato, ela vai abrir com 7.500 pontos mais meio contrato. Aí depois ela passa para um contrato. E aí depois vai atribuindo os 50% a mais, tá? O que é interessante aqui também? Esse grid, ele acaba ficando um pouco otimizado, tá? Até pela questão da multiplicação dos lotes, mas também por uma coisa interessante, tá? Eu vou mostrar aqui só visualmente, tá? Vamos dizer que a gente abriu aqui uma venda, bem aqui nesse ponto, tá? E o mercado subiu. Daqui até aqui, nós temos 2.181 pontos, tá? Então, o grid, ele não vai funcionar exatamente, tá?
com a pontuação que tu colocar ali. Ele vai esperar a barra fechar. Então, ele vai esperar a barra fechar. E aí, nas próximas barras, ele vai ter que ter o mínimo da distância que tu colocou. Então, vamos dizer que eu queria fazer um grid, tá, de 2.000 pontos, certo? Então, ele vem aqui, meu ponto de entrada foi aqui, aí ele vem aqui, tá? Vem aqui, ó, aqui, ó, certo? Tá? O que vai acontecer? A barra vai fechar e não vai estar em 2.000 pontos, tá? Aí ela vai para essa barra aqui, certo? Se a barra descer, ele não vai abrir. Agora, se a barra subir 2.000 pontos, tá? 2.000 pontos, que já está aqui, ó. E quando ela fechar, que ela fechou aqui em cima, tá? Ela abriu para cá e ela fechou acima de 2.000 pontos, que é o caso aqui, aí aqui ele vai abrir, tá? Por que é isso, pessoal? Às vezes a gente tem uma barra, que dá uma baita ignição para cima aqui. Se tu colocar uma pontuação fixa, acaba gerando um grid muito grande, tá? E geralmente quando tu tem uma barra forte, ela vai ter uma retração de 50%. Então às vezes tu não precisa fazer um martingale, ter um baita grid, porque ela vai voltar, entendeu? Então acaba ficando bem mais otimizado o teu grid. Isso a gente já testou muito, já de experiência, tá? Não foi algo que a gente criou aqui e ficou melhor. É por experiência mesmo, fica muito mais otimizado, tá? Voltando então, aí depois aqui tem a questão da abertura por spread e por derrapagem, tá? Pessoal, outra coisa que você já deve ter se perguntado, puxa, por que aquele A não tem mais de um horário para poder colocar a estratégia? Aí eu tenho que jogar 2 EAs tudo junto, né? Aí tu já sobrecarrega a tua VPS, o teu MetaTrader, enfim, né? Já não consegue fazer o gerenciamento, porque daí vai ter que fazer um gerenciamento num, gerenciamento no outro, né? Então, aqui a gente colocou 3 horários. Então é o padrão, tá? E mais 2. Porque esses 2 é preciso você ativar, tá? Então, daqui a pouco você pode pegar uma estratégia de abertura de mercado. Então, vou abrir operações, analisar das 8 às 10 para pegar Londres. Vou pegar das 15h30 até as 16h30. Vou emendar ali, vou pegar a Nasdaq, ou a Nasdaq eu vou esperar abrir às 11h30 e vou deixar correr 1 hora. Aí depois que o mercado se posicionar, eu vou lá e, né? Enfim, tu vai ter 3 alternativas, beleza? Outra coisa legal, pessoal, tá? O EA, você pode marcar aqui para ele não operar, tá? Nos dias de payroll, certo? O que é não operar? Ele não vai abrir sinal, certo? Agora, se no dia anterior, na quinta-feira, ok? Ele ficou com ordens pendentes ali para serem fechadas, tá? Por ele estar com a opção ligada, ele não vai gerar mais sinais. Ele vai procurar encerrar aquelas operações, tá? O que é Payroll Day After Hour, tá? Então, ele não vai operar após a hora que você colocar aqui. Então, se tu quiser operar até as 8 da manhã, tu vai colocar aqui. Então, se ele encerrar as operações, ficar sem nenhuma operação às 8, dali em diante, ele não vai abrir mais o sinal, só no outro dia. Ah, André, eu não quero operar. Então, eu vou deixar 0. Aí ele não opera. Beleza? Aí aqui, pessoal, a parte dos lucros e perdas, tá? Um gerenciador. Então, como ele funciona? Ele aqui está ativo sempre que você chegar num determinado lucro, ele vai colocar num ponto de equilíbrio. E pessoal,
embora às vezes tu tenha que dimensionar o lote, tá? É muito mais fácil tu trabalhar com pontos de equilíbrio, tá? Baseado em valor corrente, tá? Então deixei dessa forma. Pode ser que você fique um pouquinho desconfortado nisso, mas depois você vai ver que você ajusta sempre tudo bem direitinho, tá? Então o que acontece aqui? Qualquer operação, se ele fizer uma entrada, ele vai precisar chegar em 30 dólares, tá? Para ele entrar no ponto de equilíbrio. No caso aqui, o break-even point é a quantidade em moeda corrente que ele vai se posicionar abaixo. Se eu quero garantir 20 dólares de lucro, eu vou botar 10 dólares aqui. Ó. Ah, André, e daí eu quero 10 aqui também. O que é aqui? É o degrau de lucros. O step profit. Então, como vai acontecer? Quando ele chegar em 30, se ele não voltar em 20, porque aí em 20 ele encerrar as ordens, tá? E ele continuar te dando lucro e aumentando esse lucro, a cada 10 em 10 ele vai escalando o breakpoint, vai direcionando o stop gain a cada 10 pontos, até 10 dólares. Então quando ele chegar em 40, o meu break-even profit vai ser 10 dólares abaixo, vai ser 30. E se ele não bater ali, ele vai subindo. Então, daqui a pouco tu coloca uma estratégia, onde chegou em 30 dólares, tu coloca no break-even. Como é que tu vai botar no break-even? Vai botar aqui, ó, 28 dólares. Vai ficar 2 dólares de lucro, tá? Aí tu vai poder botar daqui a pouco aqui 30 dólares. Aí ele vai andar de 30 em 30. Aí tu viu que aquilo, cara, vai te dar um alvo muito bom e que a estratégia tá boa para isso, para tu lucrar bastante, né? Enquanto não ocorre a perda. Aí vamos lá. Deixa eu botar aqui 20, deixa eu botar 10. Aí aqui o que a gente tem? Close all losses. Então é fechar todas as ordens em prejuízo até 480 dólares. Então aqui você vai escolher, tá? Como você quer trabalhar. Eu vou finalizar aqui as demais setups, aí a gente faz uma conclusão, porque eu vou utilizar das informações abaixo para criar uma estratégia. Ferramenta que a gente tem partial close, percentual de fechamento parcial, tá? Se eu deixar em 0, ele não vai fechar. Se eu deixar em 50, tá? Como é que vai funcionar? Toda vez que ele chegar no start profit, ele vai fazer uma parcial de 50%, vai botar o resto no break-even e vai seguindo. Se eu botar 100, quando chegar em 30 dólares, ele vai encerrar tudo. Beleza? Outra coisa. Máximo de lucro diário. Max Profit Daily. Tá? Aqui é o seguinte. Olha, André, eu testei que a minha estratégia, quando eu já ganho ali o meu percentual, quero ganhar 1%. Eu vou botar aqui a conta de 10, vou botar 100 dólares. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo destravar meu telefone aqui, que está sinetando e vamos atrapalhar. Então, eu quero parar. Chegou 100 dólares, eu quero parar. Você vai colocar aqui um valor, tá? E aqui é a parada por total de perdas diária. É diferente daqui. Aqui é quanto ele vai manter o drawdown e se ele chegar no limite, ele fecha todas as ordens. Aqui não. Aqui eu tomei tantos de drawdown, eu não vou abrir mais nada. Tá? Então, por exemplo, você pode criar uma estratégia, tá? Que você vai usar de 5%,
você vai usar 230 dólares, certo? 230. Aí abriu a sessão de Londres, tomou um stop, 230 dólares. Tu não quer mais continuar, tá? O que a gente deixa marcado? Sempre procura deixar um valor um pouco menor aqui, tá? Beleza? Aí o que vai acontecer? Ele vai assumir a perda apenas de 2,3%. Não vai mais abrir nada naquele dia. Ah, André, eu quero utilizar os 5% de stop diário. Só que eu vou dividir isso, tá? Aí o que tu pode fazer? Tu deixa os 230 e aqui tu deixa 450. Tá? Aí o que vai acontecer? Deu o stop de 230, pô, beleza. Ele vai continuar operando. Aí deu um segundo stop de mais 230, vai dar 460. O que vai acontecer? Qual era o limite máximo? 450. Aí ele não vai mais abrir ordem naquele dia, tá? Então, é assim que vai funcionar e vai respeitar as mesas proprietárias. Só que, pessoal, tudo isso, tá? Ele vai analisar a toda a atividade geral da conta, tá? Beleza? Possibilidade de colocar stop loss e TP fixo. Aí você vai marcar aqui, sim, tá? Só que nesse momento você vai ter que o quê? Daqui a pouco já ter experiência e reajustar o teu trail stop. Daqui a pouco tu quer que ele não tenha break-even, não tenha nada. Põe alguns valores um pouco acima do teu TP, né? Digamos, um contrato vai dar 5.000 pontos no S30, vai dar 50 dólares. Opa, vou botar 100 dólares aqui, 100 dólares aqui, porque vai chegar antes do meu TP e vai fechar, tá? É assim que vai ser tratado no primeiro momento. Aqui, pessoal, algo que é bem interessante, tá? Bem interessante. Eu não preparei nada aqui, tá? Mas eu vou dar uma explicada e vou rodar ali. Vamos ver se a gente pega. O que seria isso, tá? É um fechamento de operações, tá? Quando ela voltar, né? Digamos assim, abriu compra, certo? E o preço cruzou a média de 50 para cima e nem voltou, tá? Ele vai indo, vai indo. Se porventura não acionar o teu trail stop, tá? Aqui, ó. E o preço voltar e bater na média, ele pode encerrar todas as ordens, tá? Então, você tem um outro parâmetro aqui que é, se por acaso ele voltar e bater na média, tu pode definir para ele encerrar apenas se ele tiver o mínimo de lucro. E aí eu já vou explicar isso aqui no gráfico, tá? A média vocês podem colocar qualquer média que vocês achem que é interessante, tá? Então eu botei a 50, não me lembro se é 50 exponencial. Eu acho que é simples. Tá aqui, tá? Então, aqui tá a média, beleza? O que vai acontecer? Eu vou dar uma seguinte hipotética situação. Abri um sinal de compra aqui, tá? Certo? Aí o preço veio, cortou. Se ele cortou isso e não bater na média de volta, e bater na média, às vezes aqui ele tá aqui cortar e voltar, tá? Se ele fizer isso aqui, puta que pariu. Porra, cara, até desculpa o palavrão. Eu não vou cortar esse vídeo. Vou fazer tudo de novo. Puxa vida, cara. Eu vou tentar depois fazer um corte, né? Se eu tiver que botar no YouTube. Mas enfim, pessoal. Aí vamos lá. O preço subiu aqui, voltou. Ele iria encerrar. Só que o que acontece? Às vezes o sinal está muito perto da média.
E aí, como ele está perto da média, a tendência dele dar uma trabalhada aqui. Então aí às vezes fecha um sinal, né, que mal lucrou e depois ele segue esticando. Então por isso que a gente colocou aquele mínimo de lucro. Então de repente a tua ordem está com $10 de lucro e tu colocou $20 o mínimo de lucro, tá? Para quê? Para esperar ela escapar. Se ela voltar aqui, ela não atingir aquele lucro, porque ela pode pegar e pegar voo, né? Entendeu? Aí tu pode fazer um setup que tu gerencia duas coisas ao mesmo tempo. Ora ele pode bater na média, ora ele pode ir carregando através do step, né, do trail stop. E uma coisa interessante que é também é que, tá? Eu vou citar aqui como se fosse esse exemplo aqui, tá? Tu abriu o EA abriu uma venda. Ele chegou aqui e não entrou no teu ponto de equilíbrio, certo? Só que tu tá com a média ativa e para algumas estratégias tu pode colocar aquele valor 0. Aí o que vai acontecer? Se ele passar da média ou ele abriu, nesse caso abaixo da média, e ele voltar para a média, ele vai encerrar, tá? E aí às vezes em vez de tu tomar um stop, que por exemplo seria um stop, vamos pensar aqui, ó, que ele abriu aqui, tá? Tu teria, se tu botasse 1.500 pontos, tu ia tomar um stop, ok? Só que se tu usar a média a teu favor também e tu botar um valor nela aqui, ó, aqui tu pode botar 0, tá? Ela te evita um stop loss, tá? Porque tu filtra na tua estratégia que os sinais tem que ser bom, ele tem que abrir venda abaixo da média 50. E aí, se ele cortar a média, puxa, que ele vai voltar, entendeu? Foi um falso rompimento ali naquela região, né? Enfim, né? Então a média, ela também, conforme tu trabalhar ela te evita que você tenha tomar um stop, entendeu? Tu pode até botar um valor negativo ali, certo? Então, ela é bem interessante e ela dá bastante diferença, tá? Eu vou colocar um caso aqui, como eu botei o indicador hipotético ali, eu vou só marcar um teste aqui. Eu vou botar aqui 20, eu vou botar 25, aqui eu vou botar 25 e a média eu vou deixar aqui em 30. Vamos ver. E vou rodar. E tem várias médias que você pode usar. Daqui a pouco você vai usar uma média 200. Eu consegui pegar uma estratégia de pullback na média 200. E aí ele vai indo, fez o pullback na média e foi embora. Então, cara, isso tudo vai poder fazer. Por isso que eu disse que é um robô que tem... Ó, aqui a média 50 está lá em cima, né? Então, agora aqui, ó, ela está a nosso favor, tá? Eu botei até um trail stop com um pouco mais de margem, né? Tá? Não botei tão curto, ó. Vamos lá. Pegou aqui, ó. Aqui ele não estava com os $30 ainda, acredito eu. Tá? Que eu botei lá. Vamos lá. Eu queria ver se eu pegasse uma situação em que ele abrisse e... É que eu tô com alguns filtros aqui. Deixa eu ver. Tô com...
Estou com alguns filtros aqui ativados. Mas se der eu mostro, senão tem muita coisa para mostrar aqui. Nós vamos longe. Então, pessoal, vou pular essa parte aqui. Já acho que já deu para entender bem. E aí eu vou mostrar o restante. Bom, o outro restante, o que a gente tem, tá? Até deixa eu tirar aqui. O que a gente tem? A gente tem, então, dois indicadores, tá? Que você pode ativar eles, que é um de força de tendência diária, tá? E um de impulso, de força de momento, assim, tá? Eles trabalham percentuais, onde você vai poder botar que se der o sinal do indicador, tem que ter um mínimo e um máximo de força, tá? Então, com o tempo você vai entendendo o quanto pode filtrar os teus sinais para pegar numa determinada tendência, né? Muitas vezes ele vai fazer uma correção, mas se tu faz a correção com um grid e na tendência, por mais que o preço subiu, a tendência estava de compra, ela estava forte, o preço desceu, fez uma correção, tu conseguiu ajustar bem o teu espaçamento do teu grid, o teu lote, certo? Aí tu pegando nessa tendência, ele pega e corrige, né? E aí tu pode filtrar utilizando esses indicadores, tá? Depois aqui, pessoal, eu vou mostrar eles aqui, depois eu vou para a tela, tá? Aqui você pode ativar deixa eu resetar aqui. Nós temos alguns filtros que a gente pode utilizar que é bem interessante, tá? O que é isso aqui? O High Low Range 1, o 2 e o 3. Eu dei esse nome aqui BK Opposite, Pullback Limit e Pullback No Limit, tá? Então, já vou explicar cada um deles. Você pode usar aqui a ativação, você pode usar múltiplas estratégias juntas, tá? E tem um percentual do range, 50, 35, isso aqui tudo vai colocar. E qual é o candle? Candle 1, candle 2, candle 1, quando o 0 é o atual. Então eu vou explicar algo que é uma estratégia que se usa bastante, tá? E que você pode pegar também e aprimorar o teu sinal, tá? Eu vou pegar aqui o pullback, pullback limit, tá? Eu vou ativar o pullback limit. Eu vou botar 35 e vou botar o candle 1 e vou botar aqui o diário. Então, o que é isso, pessoal? Eu vou aqui para a tela. Eu vou, como a gente está em M1, tá? Deixa eu tirar esses indicadores. E aí o que acontece, tá? Eu coloquei um range do candle 1, candle diário, tá? Então, eu pego a máxima e a mínima do candle diário. Isso aqui é um candle diário. Eu tenho uma janela de uma sessão do início ao fim, certo? Então, eu estou pegando a mínima e a máxima. Ele está calculando um range, tá? Então, o range seria a distância aqui, daqui. E quando eu coloco 35, o que ele faz? Vamos imaginar que aqui é metade. 50 para cima e 50 para baixo. Quando eu coloco 35, vou botar de outra cor. Peraí que eu botei uma trend line. Vamos dizer que seja mais ou menos isso aqui. Daqui para cá. E para cá, os outros 35.
tá? Então, acho que esse aqui tá mais ou menos aqui, tá? O que que o sinal vai pegar? Ele vai pegar vendas 35% próximo da máxima, tá? E vai pegar compras 35% perto da mínima, tá? E aquele PB limit. O que é aquele PB limit? Ele é para que ele não abra nenhuma compra, nenhuma venda quando tiver o rompimento, tá, das máximas e das mínimas, tá? Então, às vezes o que acontece? Às vezes acaba rompendo uma máxima e uma mínima diária e o preço pega uma tendência muito forte. Dependendo da tua estratégia, como está a tua configuração, ela tá boa para pegar aqui, ó, mas quando ela pega aqui na tendência, ela começa a pegar venda, venda, venda e o preço está com muita força, que é muitas vezes característico quando tem um rompimento de máxima e mínima, especialmente com alguns ativos como os índices americanos, tá? Então, o PB Limit, ele te permite só trabalhar nessa região aqui, ó. Se tu quiser trabalhar 50%, pode trabalhar, tá? Porque o que acontece, pessoal? Isso tudo é para tu ter o menor drawdown possível, tá? Por quê? Por que tu vai abrir uma posição aqui? Se as zonas de compra e venda, as melhores são aqui, no mínimo estão perto das mínimas e máximas do dia anterior, tá? Porque isso aqui, ó, tá abrindo um novo dia, as novas entradas vão ser aqui nessas regiões. Então, são regiões que vão ser testadas, tá? E são regiões de interesse. Nada impede que aquilo vai romper, né? Certo? Tá? Porém, às vezes faz um falso rompimento e tu tá com um grid dimensionado para pegar uma correção e fechar. Agora, tu imagina se tu abre uma venda aqui embaixo, tá? Aí o teu sinal vai até lá em cima. E aí o teu grid não suporta o drawdown que tu colocou. Então, aquilo ali é uma estratégia para isso, tá? Aí qual é a diferença do no limit? O no limit é igual a essa aqui, tá? Vai abrir aqui na região percentual que tu definir, e aqui compra, aqui venda. Só que se ele romper aqui, ele continua só abrindo, tá? É aí para fora aqui, tá? Ele vai continuar só abrindo venda, 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 tá? E aqui compra, 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 tá? Beleza? Isso a gente colocou. E o contrário disso, tá? Que é o pullback opposite, tá? Que é o PB opposite. Quer dizer, o preço veio para fazer um pullback aqui, mas na verdade ele acaba não retornando. Então a ideia era fazer pullback, né? Só que aí ele não faz pullback, aí ele abre ordens opostas. Aí quando ele romper aqui, ele só começa a abrir compra, 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 compra. E aqui venda, 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 venda. Ah, André, é mais provável se ele romper aqui que a tendência seja de compra. Beleza? E aqui é venda. Por que tu fez a outra? Eu fiz porque tudo é para ser testado. E hoje a gente está tratando no diário. Daqui a pouco tu faz uma combinação numa outra estratégia que funciona melhor. Pegar a venda. Porque tu está usando uma média junto. Enfim, eu botei que é justamente para testar, tá? Então, o que dá para você fazer? Vamos lá. Por exemplo, você pode, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Você pode deixar marcado, opa, aqui, não, perdão, aqui, que é o pullback, na verdade não é pullback opposite, é breakout opposite. Aqui então tu vai deixar, eu quero operar só, tá? Venda e compra nos limites do range, tá?
Só que tu pode fazer o que também? Tu pode estabelecer, vamos ver aqui, ó, que tu quer trabalhar um range menor. Só que aqui tu quer trabalhar pullback, e se ele fugir do pullback, tu quer trabalhar as ordens no rompimento. Aí tu pode usar esse aqui. Aí, só André, eu quero pegar um range de 1 hora. Aí vou botar range de 1 hora. André, eu não quero pegar a hora anterior do candle fechado, quero pegar do candle aberto. Beleza. Só que aí, por exemplo, eu vou trabalhar a sessão americana, tá? E eu quero pegar, ela abre às 15h30, tá? Eu quero pegar o range da 1 hora fechado. Tu vai pegar das 14 às 15, tá? Aquele movimento entre as 15 e as 15h30, tá? O preço pode ter mudado as suas mínimas e máximas, aí tu tem que botar 0. Então, tudo vai de acordo com a estratégia. Então, se eu tiver deixado esse aqui e esse aqui junto, tá? O que teoricamente ele iria fazer, tá? Ele vai abrir sinais em máximas nesta região, certo? E se, vou desenhar aqui um quadradinho, vamos dizer que aqui seja um range de 1 hora, tá? Vamos dizer que seja isso aqui. O range de 1 hora, tá? Eu até, vamos supor que nós estejamos aqui, ó. Que fica até melhor, ó. Abriu a seção asiática. Então eu coloquei que eu vou pegar sinais aqui de compra e sinais aqui de venda. Beleza? Tá? Então, o que vai acontecer? Com essa configuração do H1 aqui, ó, tá? Ele vai pegar o quê? Pullbacks aqui, tá? Só que se romper para baixo, ele não vai pegar. Porque o outro filtro não vai deixar, tá? Agora, se romper para cima, ele vai pegar. Então, tu pode unir 2 e até 3 estratégias, porque tu pode pensar num H4, talvez, entendeu? Que o preço pode ser que faça isso. E tu pode colocar, tá? Algo que eu percebi que funciona muito bem, tá? Que é botar um time frame menor, tá? E às vezes tu pega posições de bastante consolidação, quando ele rompe o box, tá? Ele acaba fazendo um bom filtro do sinal. Então, tu pode utilizar, tá? Se eu não me engano, tem alguma estratégia que é mais ou menos chamada order block, se eu não me engano tem a ver com isso, tá? Mas não sei se tem toda essa múltipla utilização. Então, tu te protege muito mais daquele sinal que entrar, entendeu? Certo? Então, basicamente é isso. E tudo é teste. Tudo é teste, tá? Não é para ficar ativando tudo ao mesmo tempo. Daqui a pouco não abre nenhum sinal. Certo? Então, aqui está explicado. Deixa eu desativar aqui. Tá? Depois, tá? A gente tem um simples filtro de média, tá? Em que acima da média ele só vai abrir compra e abaixo da média ele vai abrir venda. Não necessariamente precisa ser da média 200, tá? E como tu está trabalhando num time frame, por exemplo, aqui eu vou botar no meu time frame de 5 minutos, tá? Vou jogar aqui em 5 minutos, tá? Vamos dizer que a gente esteja em 5 minutos. E eu quero a média 200 do 15, tá? Tu pode pegar e fazer a multiplicação. De 5 para 15 é 3 vezes. Se uma média é 200 no M5, como é que eu posso representar 200 no M15? Eu vou pegar aquele 200
Vou ligar o coisa aqui, tá? E vou botar 600. É a mesma coisa que a média 200 no 15 minutos. Tá? Deixa eu desativar aqui. Deixa eu botar o meu indicador aqui. Puxa. Eu vou explicar pelo EA. Eu vou continuar explicando o EA, que eu acabei pagando aqui minhas licenças. Como a gente está no final, a ideia não é ficar fazendo muito backtest, muita coisa. Explicar do EA e você já imaginar o quanto dá para fazer. Então a média aqui, tá? O que ele vai fazer? Vai colocar uma média, vamos dizer que seja a média de 200. Então, o que der sinal acima da média é compra, abaixo da média é venda, tá? Aí, por exemplo, tem muita gente que gosta de utilizar a média de 20, simples, 21, de 20, 21, tá? Para confirmar uma certa entrada. Então, muitas vezes, dependendo do indicador, ele já dá em cima da média, né? Ou seja, aí tu pode utilizar ele como filtro, tá? Então, tudo isso você vai poder utilizar, beleza? Aqui é um filtro que a gente só não vai explicar aqui, que é algo bem diferenciado, tá? Que a gente já encontrou uma mudança de fluxo, embora já existe aí pessoas que usam algumas médias para mudança de fluxo. A gente usou duas específicas que a gente identificou até observando um EA, tá? E a gente criou, tá, um filtro que tu pode ativar, e esse filtro também ele tem uma possibilidade de melhoria, tá, de acordo com a distância entre as médias, tá? Então vai depois definir aqui, certo? Finalizando, a gente tem filtro de sinais, onde a última barra fechada ela tem um sinal de compra ou venda. Então, o que seria isso? E, gente, isso filtra muitas vezes o teu sinal, tá? Ele separa um sinal bom de um ruim, tá? Então, vamos dizer aqui, ó. Ele vai pegar a última barra, dependendo da configuração do teu sinal. Se tu tá pegando lá com barra fechada, barra aberta, tá? Mas ele vai procurar pegar o quê? Se a última barra antes do sinal, tá? Ela é também no mesmo sentido do sinal. Então aqui deu um sinal de venda, tá? Aí, dependendo da como tá a configuração, ele vai analisar ou essa barra ou essa aqui, tá? Ela tem que ser uma barra vendedora, senão ele corta o sinal, tá? E isso até é interessante para algum tipo de estratégia onde tu vai trabalhar stops curtos e alvos mais curtos, tá? Beleza? E uma outra coisa que também é interessante, que filtra bastante sinais, tá? Que é aqui o Bar Size Active, que é tamanho da barra, tá? Filtro de tamanho de barra. Aí tu pode escolher o tamanho da barra, não pode ser menor do que X e não pode ser maior do que Y. Porque muitas vezes tu pega o sinal de uma barra muito grande, aí ela acaba fazendo uma retração, né? E de repente te stop. Então, opa, vou pegar barras de tal tamanho, tá? Então, pessoal, o vídeo está bem longo, mas eu tenho certeza que vocês devem ter gostado, tá? A gente mostrou assim por cima, tá? Porque isso ia tomar muito tempo. Enfim, e eu queria fazer alguma coisa rápida, mas eu acho que o que o SEA tem de possibilidade, tá? Ele não tem como fazer um vídeo tão curto, né? Então, não precisava também ter
ter um vídeo tão longo, né? Mas é isso aí. E aí falando um pouco mais para finalizar do projeto, tá? Aqui esse A vai precisar, tá? De algo que dê um sinal para ele, entendeu? Então vocês podem ter algum indicador que acaba ficando melhor com essa automatização, com essas ferramentas, tá? Mas a gente também tem os indicadores, tá? E a nossa ideia também é pegar sugestões de novos indicadores, tá? A gente criar esse indicador, né? Se for uma boa sugestão mesmo, e enfim, e até contemplar aí com um bônus aí, uma premiação aí, enfim, licenças para as contribuições, tá? Então basicamente é isso que a gente quer dar esse start nesse projeto. Espero que tenham todos entendido e muito obrigado aí pela tua atenção.